Comportamento assertivo, um guia de autoexpressão. Primeira parte, prefácio. Nós estamos passando por mudanças significativas em todos os aspectos de nossa sociedade: religião, família, trabalho, modo de vida, educação e governo. Muitas de nossas instituições sociais, através das quais as pessoas se encontravam seguras no passado, não são mais seguras ou presentes como costumavam ser. A educação, como a sociedade e todas as suas outras instituições, está experimentando confusão e crises profundas e dolorosas. Tenho consciência de que muitas pessoas continuam a acreditar em um impulso em direção a aperfeiçoamentos, que pode ser chamado próprio da evolução intelectual, científica ou humanística. É vital que seres humanos, especialmente aqueles que são responsáveis por e para outros, tentem compreender o que está acontecendo, para sua realização pessoal e para a dos outros. Estamos passando agora pela mais profunda e dramática das mudanças. Como o ser humano vê o ser humano, como o homem se vê como pessoa, o que significa a consciência, o que significa ter um corpo, expressar emoções e relacionar-se autenticamente. Na cultura ocidental tradicional, o homem foi condicionado a ver-se e experimentar-se de modos negativos, com muito medo e vergonha e culpa. Qualquer que seja o relacionamento, pai e filho, professor e aluno, sacerdote e fiéis, políticos e povo, o homem foi pressionado para olhar para fora e para cima, para a figura de autoridade, a fim de receber instruções sobre como devia ser. Hoje esta relação está mudando radicalmente. Muitas pessoas estão olhando para dentro e vendo a condição humana de modo positivo. E quando eu mudo radicalmente meu autoconceito, ou melhor, autoestima, então todas as estruturas sociais e relacionamentos baseados na autonegação, repressão e autoridade tornam-se agudamente questionáveis. Eu desafio a hipótese de que outra pessoa saiba melhor do que eu o que é bom para mim. Eu questiono aquelas instituições que me dizem que eu preciso que outrem dite para mim como eu devo ser. Em minha experiência própria, criado como católico romano, a figura de autoridade olhava para a parede e falava uma língua estrangeira. Minha professora primária tinha todo o mistério, as notas e o poder. Nós, alunos, devíamos sentar quietos, calar, aceitar, conformar, negar nossa experiência e aprender a não confiar em nossos próprios corpos ou sentimentos existenciais. Estes padrões não são mais adequados para mim. Portanto, estamos tentando dar fôlego a estes movimentos que exaltam o ser humano ao invés de rebaixá-lo e que encorajam as pessoas a questionar de modo positivo o que são os seres humanos e o que eles podem vir a ser. Passa-se o mesmo com a educação hoje em dia. Ela deve ser relevante para a sociedade, que se modifica tão rápida e radicalmente. Ela deve se tornar receptiva às necessidades e desejos de seres humanos que se veem e sentem-se de modo diverso. Experiências educacionais tradicionais deram aos jovens a ideia dolorosa de que eles tinham de negar seus sentimentos, calar suas perguntas e ficar quietos por receio de parecerem ridículos. Lembro-me de mim mesmo passando pela escola. O menino inteligente que ganhava todos os prêmios, mas que temia fazer perguntas por medo de ser repreendido ou ridicularizado pela autoridade. Isto já não serve mais. Talvez a melhor evidência surja do que está acontecendo em toda a Califórnia. Todos os grupos ligados à educação, conservadores e liberais, educadores, estudantes e pais, de todas as raças, ambos os sexos, estão nos informando convictamente de que a leitura, a escrita e a aritmética foram ligadas por um quarto objetivo principal da educação: a autoestima. Eu acredito que a autoestima seja um objetivo vital, básico de toda relação e instituição humana. O objetivo da autoestima e as exigências de muitos seres humanos deixam claro que muitas questões sobre humanidade e natureza e potencial humano são as mais importantes para a educação escolar atualmente.
Eu quero especialmente ver nossas escolas tornarem-se lugares onde alunos, professores, administradores, pais e responsáveis juntos explorem o significado de ser humano. E é possível, assim como necessário, envolver a comunidade inteira, mesmo seus membros mais tradicionais, em um diálogo sobre autoestima e sobre liberdade e sinceridade, autenticidade e amor, cuidado. Embora tristemente desaparecidos em nossos tratos rotineiros um com o outro, estes permanecem os nossos valores tradicionais básicos. A menos que façamos isto, nós simplesmente não vamos resolver nossos maiores problemas sociais: violência, drogas, racismo, sexismo e guerra. Construir a autoestima, aumentando a compreensão de nós próprios e facilitando o comportamento humano natural, está se tornando cada vez mais um dos objetivos mais vitais e inerentes das responsabilidades de nosso sistema educacional. Este livro é importante porque fala diretamente do tema. Ele atinge diretamente as raízes da baixa autoestima. No caso do padrão de comportamento ser não assertivo ou agressivo, elaborando os valores técnicos do comportamento alternativo assertivo. Ele discute como aprender por nós mesmos e como podemos facilitar seu aprendizado por outros. Minha única reserva é meu ceticismo sobre a modificação do comportamento e meu compromisso com a psicologia humanística. Juntamente com Bob Albert e Mike Emmons, minha convicção é que o ser humano tem uma tremenda capacidade de crescimento em ser, tornar-se autêntico, responsável e atencioso, assim como para relacionar-se e crescer e aprender. Embora este livro não esteja apenas ligado à educação, nós compartilhamos a opinião de que as escolas devem ser lugares onde os seres humanos sejam encorajados à abertura e à expressão de si próprios, em vez de lugares onde sejam condicionados a sentir-se mal consigo mesmos, aceitar ordens e adaptar-se, a seguir estudos sem questioná-los e a perpetuar o velho sistema e seus estereótipos. Nós esperamos abrir a educação na Califórnia à exploração de muitas alternativas e hipóteses. As escolas devem criar o diálogo necessário para criar estruturas alternativas, métodos e currículos que tornarão os jovens capazes de respeitar a si mesmos e de descobrir suas capacidades de viver plenamente. A educação deve ser um processo que afirme o direito da criança de não se envergonhar de si mesma, de não ter medo de expressar suas necessidades e direitos. A educação realmente deve tornar a criança capaz de reconhecer seu corpo, mente e emoções como legítimos e valiosos, e como componente de ser e tornar-se completamente humano. A educação deve afirmar e respeitar a criança totalmente. Comportamento assertivo, um guia de autoexpressão, ultrapassa as fronteiras da educação baseada nos direitos humanos. Sua mensagem clara dirige-se à sala de aula, à clínica, e espera-se a uma audiência mais ampla. Aprender a ser assertivo é educação para a vida, para ser humano, para nos tornar mais humanos e fazer a sociedade mais humana também. Mas, finalmente, é uma expressão de sua própria escolha pessoal, de sua própria consciência de si e sua própria boa vontade de correr a espécies de riscos que fazem sua própria vida particular criativa, significativa e realizada. John Vasconcelos, membro do Legislativo da Califórnia, Sacramento, 6 de dezembro de 1973.